2013 é o Ano Internacional de Cooperação pela Água. A Unesco, instituição ligada às Nações Unidas, escolheu a data para incentivar uma mudança de atitude diante da poluição e do desperdício desse recurso essencial. Nosso planeta e os seres humanos têm na base da composição um elemento comum: a água. Cerca de 70% do nosso corpo e de 71% da superfície da Terra são formados por ela. Nos oceanos se encontra mais de 97% do total. Há reservas em geleiras e em aquíferos subterrâneos, o que diminui ainda mais a disponibilidade para o consumo. Essa distribuição desigual já seria uma forte razão para que as regiões produtoras, os mananciais, fossem muito bem tratadas. Mas a água, essencial para a existência de todas as formas de vida, não é respeitada. Captamos mais do que o necessário, ao invés de corrigir desperdícios nos sistemas de distribuição. Lançamos resíduos agrícolas, industriais e domésticos em rios, lagos e mares. A falta de acesso à água potável atinge mais de 10% da população mundial. Quase 40% vivem sem redes de esgoto. A cada dia, cerca de 5.000 crianças morrem por conta de doenças causadas por água contaminada. É preciso mudar essa realidade e gerenciar melhor esse recurso natural. Por conta disso, as Nações Unidas declararam 2013 o Ano Internacional da Cooperação pela Água. O desenho das bacias hidrográficas, o conjunto de terras que drena a água da chuva para um rio principal e seus afluentes, não respeita fronteiras geopolíticas. Segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 145 países compartilham uma grande bacia hidrográfica com pelo menos mais uma nação. Se houver união, os problemas poderão ganhar soluções conjuntas e a disputa pelo recurso pode ser menos conflituosa. O engenheiro civil e ambiental Ivanildo Espanhol, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é diretor do Centro Internacional de Referência em Reuso de Água. Aqui são desenvolvidos estudos, projetos e consultoria para empresas que visam conservar melhor o recurso natural, seja pela captação racional ou pela recuperação de água já utilizada para aproveitamento em fins não potáveis, o reuso. Tem que haver uma integração entre a academia, por exemplo, o setor público, o setor privado, as companhias de saneamento, as companhias de controle ambiental. A qualidade da água numa bacia depende do uso e ocupação do solo. Se eu tiver tudo gramado, eu não tenho problema de poluição. Agora, quando começa a ter crescimento urbano, crescimento industrial, eu tenho poluição. Então os mananciais têm que ser protegidos desse tipo de ocupação do solo. O professor acredita que as dificuldades para manter o abastecimento em áreas muito urbanizadas como a Grande São Paulo, que recorre a rios distantes para captação porque poluiu os seus, vão criando novas condições de consciência, capazes de melhorar a relação com o recurso. Norte da África, Oriente Médio, o nosso Nordeste, nós temos problemas críticos de abastecimento de água. Então, hoje, nós temos que fazer gestão da demanda, né? Muita gente pergunta, vai faltar água no mundo? Para mim, não vai faltar. Porque aí que entra a tecnologia. Os oceanos, hoje, têm 97,5% da água. A tecnologia de membranas vai permitir que a gente use essa água. Agora, nós vamos ter sempre zonas de conflito pelo uso da água, de falta de água, como é o caso do Nordeste. A própria região metropolitana de São Paulo, hoje, tem que reduzir o consumo. Quer dizer, a mentalidade de conservação, de usar água com parcimônia, aparelhos controladores, né? A própria indústria hoje está produzindo aparelhos controladores de vazão. Já existe uma filosofia, uma mentalidade de promover a prática conservacionista. O planeta é muito desigual.
seja do ponto de vista do acesso à água, seja do ponto de vista econômico. Então, quando você faz uma média em relação ao planeta, e você coloca nessa média os países ricos, né, ele tende a produzir um resultado aparentemente satisfatório. Porém, se olharmos para algumas regiões da Ásia e particularmente as regiões da África, eu penso que ainda há muito a fazer e, nesse sentido, isso só será possível com uma ampla cooperação internacional, principalmente através dos organismos competentes no âmbito das Nações Unidas. No caso da cooperação internacional, uma questão fundamental é o PHI com a Unesco, que possibilita articular essas informações, porque muitas vezes as pessoas imaginam que todas as questões de água estão envolvidas no seu espaço-território, mas não estão, elas estão envolvidas no ciclo hidrológico e o ciclo hidrológico é global. Então, o problema de água numa determinada região é da região, mas é também de todo o planeta. O Brasil tem uma rede de água potável bastante satisfatória, para a área urbana, na ordem de 97% da população urbana brasileira tem acesso a redes de água. Então, esse número é um número bastante satisfatório. Porém, começa a ser demandado pela sociedade outras questões que são a regularidade do fornecimento dessa água, né, e principalmente a qualidade dessa água. Então, não dá para acreditar que pelo fato de termos bons indicadores de redes de abastecimento urbano de água, que o problema de água está resolvido. Mais de 50% dos municípios brasileiros devem voltar sua atenção também ou para os seus mananciais, né, são os reservatórios, os rios ou água subterrânea, que têm problemas de qualidade e quantidade, como também devem voltar suas atenções para os chamados sistemas produtores, que são as estações de tratamento dessa água, porque elas podem apresentar no ano de 2025, comparado ao crescimento dessas cidades, podem vir a apresentar problemas em mais de 50% dos municípios brasileiros. Ou seja, grandes problemas não estão só nas pequenas cidades, grandes problemas também estão em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, apenas para dar dois exemplos. No Brasil, em torno de 15% a 20% do esgoto coletado é tratado. Então, são números muito ruins e, evidentemente, que esse esgoto lançado nos corpos d'água, que mais abaixo outras cidades vão fazer a captação dessa água para abastecimento, principalmente para abastecimento público, dependendo da qualidade com que essa água se encontra, a condição de tratamento ou é muito cara, ou em alguns casos ele pode ser impossível de ser feito. Então, esse problema, no caso brasileiro, ele é agravado porque o Brasil tem cerca de 85% da sua população morando em cidades. Os pequenos córregos das grandes cidades estão muito comprometidos e essas águas dos pequenos córregos acabam chegando em corpos d'água maiores e aí esse problema vai se concentrando. Então, talvez hoje o principal problema ambiental do Brasil seja dar o tratamento adequado aos lançamentos de esgoto, principalmente os esgotos das grandes cidades brasileiras. O Brasil hoje está buscando se equipar de uma maneira mais apropriada para dar uma resposta, uma vez que o nosso território é continental e não é raro aonde nós tenhamos simultaneamente eventos críticos de seca numa determinada região e eventos de cheia e inundação em outras regiões. E se tomarmos como base de que as mudanças climáticas estão em curso, independentemente das razões da sua origem, se por razões humanas ou não, mas se todos reconhecemos que há profundas mudanças climáticas, o agravamento desses eventos, seja de cheias, seja de secas, tendem a ser maior, a quantidade desses eventos tende a ser maior, portanto, a organização da sociedade para responder adequadamente é muito importante. A consciência sobre a importância da água, eu acredito que é uma consciência existente, particularmente, vamos dizer assim, na população brasileira. Porém, a água não tem, né, a devida relevância, seja na tomada de decisão, seja em questões pequenas,
do uso, dos hábitos das pessoas nas suas residências. Talvez por uma visão equivocada de que o país tem uma grande abundância de água, e tem estatisticamente, mas quando a gente vai perceber, o Brasil tem cerca de 18% da água doce superficial do mundo, só que 70% dela está concentrada na Amazônia, que tem cerca de 10 a 15% da população. Grandes regiões do Brasil têm escassez de água, mas essa cultura de que há uma abundância de água no Brasil, talvez tenha feito com que a água nem tenha o peso político necessário para os tomadores de decisão e tampouco tenha por parte da população, do cidadão, da cidadã, um uso adequado em relação à água. Então, nesse Dia Mundial da Água, talvez a principal mensagem que eu poderia deixar é muito respeito com a água, porque ela é muito importante para cada um de nós.